Você falou muito sobre como que o Fernando Haddad está no centro de todos esses desgastes do governo. Acho que o único que a gente pode falar que ele não teve era a questão do INSS, que não tinha nada a ver com ele. Mas tirando isso, tudo que aconteceu nesse governo, de uma forma ou de outra, teve um dos motivos que era ajuste fiscal, medidas impopulares, que o Fernando Haddad tentou implementar. No meio de todo esse imbróglio, como que fica o Haddad, Fran? Ele até então tinha planos políticos para 2030. Mudou alguma coisa depois de todo esse desgaste? É importante a gente lembrar que o Haddad, até então, sempre foi tido como um braço direito do Lula, mas atualmente a gente já vê que não é tanto assim. Algumas pessoas falam até que o Lula trocou ele pelo Galípolo. Tem alguma condição, Fran, do Haddad ter pretensões eleitorais depois desse governo? Ele pode ter pretensões, mas a situação fica bem complicada, né? E porque vamos lembrar, aí é que a gente tem que fazer essa retrospectiva. A situação está complicada hoje, mas ela sempre esteve complicada. E logo ali no início, o Haddad já foi chamado de Taxa Haddad, né? Então deram esse apelido que pegou. A oposição, inclusive, com toda essa discussão sobre IOF, a oposição trouxe isso à tona, né? Então, de novo, nas redes sociais, desde que a gente viu ali, desde segunda-feira, tá? Desde ontem, né? De novo, hashtags com Taxa Haddad. Então, isso, querendo ou não, tá voltando. Tinha alguns caminhos, né? Aquela questão de que o Haddad seria o sucessor natural de Lula e tudo, perdeu força dentro do próprio PT. Então, não se fala nisso. Tanto é que no início do governo Lula falava que não iria para a reeleição, agora a situação já mudou. Agora ele não crava que é candidato à reeleição, mas diz que se ele entrar, ele não, os outros vão perder, ele é quem vai ganhar. Então, isso já é um ponto. Então, já perde essa força, né? Aí tinham os comentários internos, né, sobre o futuro político de Haddad. Passa, por exemplo, de que tinha uma pretensão do presidente Lula de que ele fosse candidato a Senado nas próximas eleições, para tentar ali não deixar que a direita cresça no Estado. Então, pensam que talvez o Eduardo Bolsonaro ou outro nome poderia sair para Senado. Então, querem ter um nome forte, que para o Senado ele teria condições. Uma outra questão estudada também seria para o governo de São Paulo, mas vendo a avaliação do governo Tarcísio hoje, como que ele está se mexendo ali, há uma preocupação de que se valeria a pena ou não o Haddad ir para essa disputa. Agora, falta saber também o que o Haddad quer, né? Porque até então ele não tem comentado sobre isso e tudo, mas fato é que é uma grande, é uma derrota pessoal do ponto de vista de um cara que antes era considerado sucessor natural. Disputou as eleições presidenciais, inclusive, né? Quando o presidente Lula estava preso, mas que hoje não é mais colocado como essa opção. Então, tem muito mais um PT tentando forçar aí o presidente Lula, já cansado, a ter uma outra reeleição, porque falta nome. Então, o que a gente vê também dentro do PT, né? Enquanto na direita o que não falta é nome, dentro da esquerda e no PT estão faltando, né? Tá? Quem que seria, sem ser o Haddad também, o sucessor do Lula, dentro do PT? Essa foi, inclusive, uma crítica que o Mujica, né, o ex-presidente do Uruguai, que inclusive faleceu recentemente, fazia ao presidente Lula, que o Lula não fazia o seu sucessor. Até tentou fazer, como você mesmo disse, o Haddad disputou em 2018, sempre foi visto como um sucessor natural, mas você mesmo falou, esse governo é especialista no fogo amigo, né, em desgastar as próprias pessoas que estão dentro desse próprio governo, né, porque, inclusive, é uma crítica, porque quando o próprio governo desgasta o ministro da Fazenda, você não está desgastando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, só, você acaba levando uma crise para o próprio governo. Isso serve ali todo um arsenal para a oposição. Aí é a grande questão. A direita tem diversos nomes, inclusive a disputa é para saber quem que vai ser esse nome. Enquanto isso, a esquerda tem o presidente Lula. O presidente Lula vai, muito provavelmente, é o que é discutido, disputar uma reeleição. E depois do presidente Lula, quem que vai ser esse nome? O PT sempre foi muito conhecido, né, Fran, de nunca abrir mão da cabeça de chapa, mas por enquanto a gente não consegue ver, ou você consegue ver algum nome dentro do PT? Olha, até quando a gente pergunta isso para quem tá dentro do PT, eles não sabem, né?
é realmente uma incógnita, não tem esse nome hoje, ele precisa ser construído, né? Aí, quando você cita sobre isso do fogo amigo, é muito importante, inclusive, porque vamos lembrar também, eu estou usando muito vamos lembrar, porque o Haddad está sofrendo desde o início ali com esse fogo amigo. A própria hoje ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticava as decisões do Haddad abertamente. Quando o Haddad precisou, no ano passado, fazer aquela readequação relacionada ali ao congelamento e tudo mais, as pastas sociais, todos os ministros praticamente foram a público para criticar o próprio ministro. Então, o Haddad, quando você tem um ministro da Fazenda que ele não é defendido pelas relações institucionais, também ali pela Casa Civil, porque vamos lembrar que ele também tem essa disputa com o próprio Rui Costa, né, uma disputa interna ali. Fica muito difícil, principalmente porque é uma pasta que ela vai tomar ações que, na maioria das vezes, são ruins, para algum grupo vai ser ruim, então fica muito difícil um ministro da Fazenda que ele não consegue agir. O Haddad também, a gente pode levantar diversas questões relacionadas ao modo ali dele de negociar, sobre cumprimento de acordos e tudo, mas mesmo tirado essa parte, a gente tirando isso aí, a situação para ele é muito difícil, ninguém defende ele, ninguém dentro de um governo que o ministro da Fazenda ele precisa ser pelo menos blindado para que ele possa atuar, né, corretamente ou tentar colocar as políticas públicas de um governo ali para andar, mas não acontece isso hoje. E aí, voltando para essa questão de ser sucessor, né? A situação dele ficou muito difícil, o nome não é mais falado. Dentro do próprio PT atuaram para minar o nome dele também para uma possível sucessão do Lula. Então, Lula hoje com 79 anos, no ano que vem, se tentar a reeleição aí na casa dos 80, então aí... Enfim, e não tem. Quem que é o outro nome? Falam do prefeito de Recife, o João Campos, né, que é do PSB, mas aí não estão falando nem de composição, mas sim de tentar trazer ele para o PT, porque é isso que você disse também, o PT raramente abre mão da cabeça de chapa, mas o que a gente já está vendo esse movimento, né, esse movimento que a gente viu nos últimos anos, nas últimas eleições nos governos e tudo, é justamente para tentar ali fazer aliança com outros partidos. Outro nome falado é de Guilherme Boulos, né? Que também é do PSOL. Então, a gente tem nomes, mas nomes que não são aí do PT. São nomes que, obviamente, são queridos, respeitados pelo presidente Lula. O presidente tem um carinho por essas pessoas, mas que não são do PT. Agora, E aí é isso, né, Letícia? Porque o PT não se prepara... Quanto tempo que a gente não ouve o PT falando que tem que se preparar para uma renovação, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a própria esquerda é tanto ego, é tanta disputa interna que não consegue fazer isso também, né? Então fica complicado. Agora, uma figura do Lula no ano que vem vai ter condições de rivalizar com a direita do ponto de vista sobre governo, sobre legado do governo? Não sei, vai depender de como que o cenário político vai estar no momento, mas... O Centrão agora está conseguindo com muito espaço, está conseguindo fazer o que quer. E nesse momento, inclusive, se quiser ter um candidato aí à presidência da República. Essa questão de ego a gente vê tanto na direita quanto na esquerda. Na direita também tem isso, mas... pode fazer a crítica que for, mas o ex-presidente Bolsonaro tem alguns sucessores, tem além da família, né, a mulher, a Michele Bolsonaro, tem os filhos, tem o governador de São Paulo, Tarcísio, tem o Nicolas Ferreira, o deputado, então assim, de todas as críticas ali, alguma sucessão, apesar do ex-presidente sempre ter a preferência pela família, opções tem, coisa que o PT não tem feito. Ele que não quer, mas tem opção, né, o Bolsonaro. Exatamente. E Fran, mas pegando nesse gancho, a gente vê, eu até lembrei de uma fala do ministro da Fazenda que foi muito emblemática para mim. Foi em um evento no Nordeste, alguma coisa sobre, era que o Lula estava anunciando questão ali de água, principalmente ali para a questão do sertão. E o Haddad, o Lula até chegou a fazer um aceno ali pro Haddad na época, porque ele estava sofrendo muito com esse fogo amigo no governo, e teve uma fala que para mim foi bastante simbólica do ministro da Fazenda. Ele falou,
nesse governo a gente sofre tanto nesse cargo, mas tem algumas coisas que vale a pena. Então até o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admite que realmente é muito difícil. Mas pegando o gancho de toda essa situação, desse desgaste do Haddad, Fran, a gente já falou muito de reforma ministerial. Já vai completar quase um ano e pouca coisa foi feita. Tinha a expectativa de que seria uma reforma para melhorar a governabilidade no Congresso, não melhorou, nem a articulação e nem aconteceu essa reforma ministerial. O Lula desistiu dessa reforma, Fran? Não tem cenário, né? Nunca tem um momento. Toda vez que fala, que tá chegando a reforma, opa, tá vindo aí, acontece alguma coisa. Então, recentemente teve a questão da crise do INSS, antes tiveram outras crises. Então, assim, toda vez se esbarra em algo, então não consegue levar para frente essas mudanças. Tiveram mudanças pontuais, como a chegada do Sidônio na comunicação no lugar do Paulo Pimenta, né? Teve, mas muito, o Juscelino saiu, o Juscelino Filho, em função de um escândalo, mas foram mudanças muito pontuais, né? Mas a gente vê outros ministros, assim como a Haddad, sofrendo esse fogo amigo também, né? É o caso do Márcio Macedo, na Secretaria-Geral. Todo mês, praticamente, o Márcio Macedo está saindo, desde o dia 1 também, até agora não saiu. O Paulo Teixeira também, que é responsável justamente por essa movimentação, essa articulação com o MST e com outros movimentos sociais, agrários, e que também todo mês aí alguém pede a saída e não está saindo. Inclusive ontem teve o lançamento, né, do Plano Safra, hoje tem do Plano Safra Empresarial, mas o de ontem para tentar aí melhorar um pouco essa relação com os movimentos sociais, porque esse é um outro ponto importante também, né? Esses dois ministros, se o Haddad cuida dessa questão das finanças, então, muito mais do que a gente vê e do que a gente sente aqui no nosso bolso, esses outros ministros, eles são importantes também para o governo Lula para tentar trazer os movimentos sociais para perto. Agora, ninguém conseguiu. E também a gente já está em julho, em abril muita gente tem que descompatibilizar para as eleições de 2026. Então essa reforma ela vai ficando cada vez mais distante e o que se parece é que as mudanças que possam vir a ocorrer assim, é justamente em função aí dessa questão do período eleitoral. Vai ser mais uma reforma, Fran, porque tinha muita expectativa que essa reforma fosse uma reforma que pudesse melhorar a governabilidade do Congresso. E a gente teve alguns casos, assim, bem emblemáticos, que ministro de não aceitando um cargo no ministério, que foi o cargo lá da comunicação que a União Brasil não aceitou. Pra gente ver como que você ter um ministério hoje não vale tanto a pena ali na visão dos parlamentares. Às vezes é mais fácil você continuar ali no Congresso do que ser ministro, para poder mostrar como que não tá fácil a missão do presidente Lula. Mas a gente tinha a expectativa de que a reforma ministerial poderia ajudar na governabilidade. A gente viu que não. Talvez essa reforma seria mais para poder já pensar em acomodar possíveis aliados do presidente, pensando em uma articulação para 2026? Exatamente. Muito mais pensando nisso do que para a governabilidade, porque para o Centrão tem o que precisa nesse momento, a não ser que aconteça algo parecido com o que houve com o Juscelino Filho, né, que teve que ser afastado e tudo. Importante, há uma conversa também de que, por exemplo, os ministros do PSD poderiam sair do governo para se aliar mais à direita, pensando nas eleições de 2026. Então, toda a movimentação que vai ter agora é muito mais pensando daqui um ano, né, nessas eleições aí nacionais. Agora, para o presidente Lula não tem muito o que fazer, né? Tá numa... Assim, a situação tá muito complicada mesmo, porque a base não existe, é uma base totalmente fictícia. Ministro vai para o interior, vai inaugurar obra, vai fazer anúncio, nem fala sobre o governo Lula. Sidônio chegou com essa missão, mas também não deu para resolver muita coisa, porque é o jogo que está sendo jogado, né? O cenário de hoje. Então, assim, acredito muito que esses 3 anos, 2 anos e meio, se viram muito mais como um ensaio aí para quem quer ser presidente em 2026, para ver como que o jogo está sendo jogado e como que essa composição no Congresso Nacional ela se torna muito mais importante. E aí para o Lula também eu acredito que fica pelo menos de conversas internas, que fica
um alerta que é também dessa importância de você continuar com esse contato para quem te elegeu. Então, seja ali com movimentos sociais e tudo, porque isso também vai fazer diferença no dia a dia. Porque hoje a gente vê um PT que ele está distante, né, dessa base dele, essa base histórica, distante desses movimentos, 1º de maio, várias outras datas que historicamente teriam essa força popular, não tem mais. Então, o governo ele se complicou dos dois lados, internamente, com o Congresso e para fora também com os movimentos sociais. Então, fica numa situação complicada.